Olá a todos, meu nome é Rodrigo Oliveira, estamos aqui hoje de novo no Sustentabilidade no Guia, o seu canal de sustentabilidade no Guia da Cerveja, com o apoio do Sindserve. Com a temática de hoje super especial, com dois convidados muito bacanas que vão falar um pouco sobre como funciona a diversidade no meio da cerveja. A gente está aqui hoje com o Aigo Porto, ele é o gerente de diversidade e inclusão da Ambev. Tudo bom, Aigo? Beleza, Rodrigo, tudo ótimo. Obrigado aí, time do Guia da Cerveja, time da Sindserve pelo convite. Super bacana estar dividindo esse papo aqui com você e com a Vetusa também. Bacana. Então, a Vetusa Pereira, a líder de diversidade, equidade e inclusão do Grupo Heineken. Isso aí, Rodrigo. Feliz de estar aqui com vocês também, tendo esse espaço para falar de uma pauta tão relevante. Com certeza, temos que falar sobre essa pauta, uma pauta muito relevante e muito bacana. O Sindserve promover essas diversas pautas de sustentabilidade e a diversidade, certamente, uma das super importantes, já que estamos falando sobre pessoas. Para começar, então, falando sobre pessoas, Aigo, o que é a inclusão e o valor da diversidade para a Ambev hoje? Legal, Rodrigo. Um ponto que a gente fala muito aqui, né, de como a gente tem construído nossa jornada de diversidade e inclusão, é justamente que é um caminho de construção coletiva. Todo mundo está nessa jornada junto e que, por fim, nós queremos que a Ambev seja o melhor lugar para que as pessoas possam ser quem são e possam pertencer aqui também. Então, a gente fala muito essa frase, né? O melhor lugar para ser e pertencer. E quando a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente está falando muito sobre trazer inovação para o negócio, trazer um ambiente muito mais acolhedor para que a gente possa produzir de maneira coletiva, né? Então, quando a gente está aqui na Ambev falando de diversidade e inclusão, nosso objetivo maior é esse. Que a gente tenha mais inovação no nosso negócio, a gente possa pensar em novas ideias e que antes a gente não pensaria se a gente tivesse somente as mesmas pessoas na mesma linha de raciocínio. Então, o nosso caminho de diversidade e inclusão é justamente sobre isso, sobre estar todo mundo pensando junto nessa inovação e de como aqui vai ser o melhor lugar para as pessoas também. Muito bacana, realmente, esse pluralismo de ideias, né, pensando juntos é super importante. E Vetusa, conta um pouco como é que isso é dentro da Heineken. Rodrigo, eu gostei muito de uma fala do Aigo, que ele fala que é uma jornada, né? Então, a gente não vai ter a pretensão aqui de falar que está tudo pronto, também estamos numa jornada, mas a gente tem uma questão que eu acho muito positiva na nossa cultura organizacional, que a gente tem como um dos principais valores o respeito e o cuidado. E não tem como a gente falar de respeito e cuidado com as pessoas se a gente não passar por diversidade, equidade e inclusão. Então, faz parte dessa jornada mergulhar nesse valor, para que todas as pessoas possam ser quem elas são dentro da Heineken. E a gente pensa nisso também para fora dos muros da empresa, tá? Quando a gente fala dos nossos produtos, ter produtos para todas as pessoas, a gente fala que a gente quer ter a nossa estrela em cada coração e em cada copo brasileiro, então isso significa chegar com produtos de qualidade, diferentes níveis de acesso, né, para todo mundo. Então, a gente tem pensado numa jornada dentro, falando de respeito e cuidado, né, considerando e respeitando todas as diferenças, e também quando a gente olha para fora, pensando nos nossos propósitos, pensando em sustentabilidade, tudo isso alinhado na nossa estratégia para chegar aí num produto, né, numa consequência muito bacana, onde as pessoas se sintam, de fato, acolhidas, seja como consumidor, seja como funcionário Heineken. Bacana, que legal. Eu vou aproveitar sua colocação para mergulhar e a gente vai começar a mergulhar em alguns temas para a gente entender como cada um está sendo trabalhado. Vou começar contigo, Vetusa. Vamos falar sobre a parte de equidade de gênero, né? Onde a gente está hoje, né? E onde a gente quer chegar. O que você falou, é uma jornada perfeita, uma jornada contínua, né? Olhando, inclusive, para a história do Brasil, como a gente foi colonizado, as nossas culturas, da onde a gente veio, como a gente vem crescendo e entendendo isso, né? E se permitir entender e se permitir fazer melhor do que o ontem. Como que está a parte de equidade de gênero? Eu acho que tem duas coisas que eu acho importante pontuar, assim, né? A gente tem um compromisso para a equidade de gênero, que a gente fala que a gente precisa ter 50% das mulheres em posições de liderança, né? É o que a gente considera que é uma métrica importante, um target atingível. Esse número é nossa meta para 2026, então temos aí 4 anos de jornada para chegar nesse número. Se a gente olhasse hoje nossa população Heineken, Rodrigo, a gente tem mais de 50% de mulheres, até em algumas áreas. Então, temos áreas com 75% de mulheres na liderança, temos áreas com representatividade mais baixa, mas a ideia é que a gente chegue em 50% olhando para a companhia como um todo em 2026. E para isso, algumas barreiras precisam ser tiradas. A gente tem
desde uma frente de sensibilização, conscientização, letramento, até ações mais práticas, como, por exemplo, trabalhar vagas exclusivas. Então, algumas vagas seriam exclusivas para mulheres. E aí, quais são essas barreiras, por exemplo? Né? Tem um case que eu acho interessante de contar, que é o case de projeto mobilidade. Então, a gente tem uma função na companhia que até então era feita por moto, né? O veículo era moto, e se a gente quer atrair mais mulheres para esse posto de trabalho, por que não trabalhar com carros, né? Quando a gente faz uma pesquisa de mercado e olha para as possíveis candidatas, era essa uma adaptação que a gente precisaria fazer para atrair mais mulheres nesse cargo. Então, a gente tem tirado algumas barreiras, como exemplos simples, como esse do projeto Mobilidade. A gente tem capacitado mulheres para algumas posições. Então, até então, no mercado, não era comum que mulheres, por exemplo, pilotassem empilhadeiras em algumas regiões. Então, como que a gente faz uma parceria com a escola local, capacita mulheres para que a gente possa trazer elas para essas funções que antes eram tão pouco representativas. Então, temos algumas ações ali pontuais, mas o que eu acho muito interessante falar é que a gente tem esse compromisso de 50% para chegar até 2026, e aí toda a liderança sabe qual é o seu pedaço, né, a sua contribuição ali dentro. Então, todas as áreas vão contribuir. A gente vai colocar 50% no time de RH e deixar a cervejaria, como tradicionalmente é há muitos anos, quase 100% populada por homens. Né? A ideia é que a gente tenha essa distribuição bem democrática em todas as áreas, então todo líder sabe qual é o seu papel aí nessa contribuição de 50% e tem trilhado esse caminho. E em duas etapas, que eu acho importante falar também, não só no recrutamento. Então, é interessante que a gente apresente lista de candidatos que tenham pelo menos 50% de mulheres, para que os gestores possam escolher mulheres competentes para essas posições, mas também no crescimento delas na carreira. Então, não adianta a gente contratar um monte de mulher e todas elas ficarem em posições de base. Como que a gente faz para alavancar a carreira dessas mulheres aqui dentro, promover elas para que elas se tornem líderes no futuro? Então, a gente tem essas duas frentes de trabalho também, que eu acho interessante falar. Eu falaria mais algum tempo, tá? Mas eu acho que é um bom resumo para a gente ir aquecendo esse tema. Não, muito gostoso. E tangibilizar com exemplos reais é super relevante até para as pessoas começarem a ver, poxa, olha só que legal, olha como eles pensaram diferente, olha o cuidado que teve em cada momento. E eu achei uma coisa muito legal que você colocou, que, poxa, tem lugares que tem 75% de mulheres e é normal, né? Porque fez parte, eram as competências necessárias naquele momento, como deveria ser tudo. E naturalmente a gente vai ter a proporção da população, teoricamente, ali, que é mais ou menos 50%. Então faz total sentido, esse deveria ser o normal. Enquanto não é, a gente vai puxar a agenda para que seja. Muito bacana, Vetusa. Aigo, traz para a gente uns exemplos aí do que vocês têm feito também na Ambev e como que estão os objetivos na parte de gênero. Legal, Rodrigo. Eu acho que é legal a gente contar que nossa jornada com a questão de gênero ela começou por volta de 5 anos atrás, né? Então, acho que é um trabalho bem bacana que a gente vem desenvolvendo. A gente já colheu frutos muito legais nesses 6 anos. Então, acho que só para trazer um comparativo, né? Nosso time de cervejaria, quando a gente fala de operação, né? Que usualmente, historicamente, são mais homens. De 2016 para cá, a gente triplicou a quantidade de mulheres que tinham nas cervejarias, né? Nos times de operação e também nos times de operação de venda comercial. Então, é um trabalho muito intencional no que a gente faz. Então, quando a gente começou o trabalho, nessa intenção de aumentar a quantidade de mulheres nas operações, aumentar a quantidade de mulheres na alta liderança, que nós dobramos o número de 2016 para cá, foi muito intencional nessa contratação dessas mulheres, então muito voltado de como a gente direcionava as vagas e oferecia essa entrada para a companhia como uma possibilidade de carreira no mercado de cerveja para essas mulheres também. Mas também, quando a gente estava aqui dentro da companhia, a gente entendia como a gente conseguia ajudá-las a trilhar essa carreira de maneira muito mais sustentável e mudando muito a questão estrutural do que a gente tinha aqui dentro, né? Então, quando a gente está falando sobre a entrada dessas mulheres e como é que a gente mudava essa questão de estrutural, eu trago para você 2 programas muito legais que a gente tem aqui dentro. Um deles chama Somos, que é um programa que é de empoderamento feminino, então as mulheres se reúnem para discutir assuntos de carreira,
né? Então, como é que elas podem, entre elas, se ajudar e crescer dentro da carreira, pensando no desenvolvimento, principalmente em áreas que historicamente não temos mulheres trabalhando. Então, é muito legal essa troca entre elas e como é que a gente estruturou toda essa jornada de conhecimento para que elas possam, nessa troca, se desenvolver também. E, depois do programa, elas são mentoras de outras mulheres em outros níveis hierárquicos. Então, é um sistema, né, do programa que se retroalimenta. E aí, em 2020, a gente entendeu que a nossa jornada até 2020 de gênero, ela estava muito direcionada a mulheres, estamos entregando para vocês tudo e tudo mais, mas é a mudança que está acontecendo, e elas falaram, é uma mudança muito bacana que a gente vem fazendo, mas onde está a responsabilização dos homens nisso? Então, a gente tem também aqui um programa chamado Homens Aliados, em que a gente trouxe os homens para discutirem a questão do papel deles na equidade de gênero. Não adianta nada eu ser um gestor homem e não entender como é que o gênero atravessa a experiência dessas mulheres do meu time aqui na companhia. Como é que o mercado de cerveja pode estar melhorando cada vez mais para que as mulheres se sintam mais acolhidas trabalhando nesse mercado também. Então, acho que é um papel importante de que a responsabilidade ela é compartilhada. Então, acho que é muito importante. Quando a gente trouxe o programa de Homens Aliados em 2020, foi justamente para dividir essa responsabilidade, porque a questão é de equidade de gênero que a gente tem que resolver de ambas as partes. Não era responsabilidade só das mulheres resolverem essa questão. Essa responsabilidade era compartilhada. Então, foi um programa muito legal que, depois que o Somos já tinham 2 anos, que veio Homens Aliados, que agora também completa 2 anos, a gente tem uma fortaleza muito grande de homens e mulheres, líderes da companhia, super conscientes de como é que é esse atravessamento de gênero na experiência deles de carreira e qual é o papel deles nessa mudança também, né? Com compromissos pessoais de cada líder, de como é que ele vai mudar essa realidade, né? Então, é bem bacana a gente poder ver essa ligação de que agora a gente tem 2 pilares muito sustentados nessa frente de equidade de gênero. E voltando para a parte de carreira, quando as mulheres, né, elas saem do I como mentoras, elas entram, do Somos, né, elas entram num programa de formação de alta liderança. E aí nós temos também um programa chamado UI, que são de mulheres também, em que elas são direcionadas principalmente para funções que historicamente nunca foram ocupadas por mulheres. Normalmente, quando a gente está falando da área comercial, como diretoras regionais ou gerentes comerciais, quando a gente está falando da área de produção, a gente está falando da área de engenharia ou na área do packaging. Então, a gente tem agora esse programa que está de formação de mulheres para essas áreas que historicamente elas não ocupavam locais, trazendo principalmente conhecimento técnico e muito uma visão de consciência de que elas podem ocupar esses lugares e que elas têm muito a nossa ajuda de, em muitas das vezes, serem as primeiras a estarem ali. Então, é muito essa estrutura que a gente vem construindo junto com o time aqui. Bacana, adorei essa ideia da multiplicação, né? Você criar os multiplicadores e dentro do próprio processo isso se engrandecer. Você ter as mulheres, mas também os homens, né? Buscando olhar, né? E falar sobre isso e agir, né? Falar e agir sobre isso. Isso vale para gênero, vale para raça, vale para tudo. Então, muito legal essa iniciativa. E ainda dentro da temática, eu queria muito que vocês pontuassem um pouco sobre a questão LGBTQIAP+, que tem tudo a ver com essa inclusão das pessoas, como elas se sentem bem. Conta um pouco, Aigo, quais são as iniciativas que hoje existem na Ambev para isso? Felizmente, essa aqui é uma frente que a gente trabalha bastante, então a gente ficou muito feliz de poder contar um pouquinho da nossa atuação junto com a comunidade LGBTQIA+, né? A gente começou o trabalho, né? Nosso grupo de autenticidade. Hoje lá na Ambev temos 4 grupos de autenticidade, né? Um para a comunidade LGBTQIA+, um para a questão racial, um para a questão de equidade de gênero, outro para pessoas com deficiência. Quando a gente fala de América Latina também, a gente tem da questão de etarismo, né? Então, acaba que ele está no Brasil super novo, mas na Argentina e no Uruguai a gente também tem um trabalho super legal lá de etarismo. Quando a gente fala especificamente de comunidade LGBTQIA+, foi o primeiro grupo que nasceu e eles nasceram de organização da companhia das pessoas. Então, se juntaram e o grupo nasceu. Então, essa aqui é a parte mais legal, foi algo muito orgânico. E eu acho que foi muito bacana para poder nos orientar como companhia do que a gente precisava seguir e fazer, né? Então, hoje, quando a gente olha dentro da comunidade LGBTQIA+, a gente vê que tem um recorte muito específico de pessoas trans, que elas são, quando a gente tem uma leitura social, é um recorte que é muito marginalizado, né? E quando a gente está falando dessa população, a gente está falando sobre uma população que, pequena parte dessa população tem acesso ao mercado formal de trabalho, e a gente, como uma companhia tão grande, atuando no Brasil inteiro, a gente pode oferecer essa oportunidade para essas pessoas, né? Então, nós somos atualmente, né, patrocinadores da Feira de Empregabilidade Trans de São Paulo, então é a maior feira de empregabilidade do tema no país.
Paralelamente à feira, a organização da feira, tem a Marcha Trans também, que é uma marcha justamente para trazer esse olhar para a pauta, né, da população T, né? E o nosso trabalho muito forte aqui dentro com os nossos funcionários trans, né? Hoje nós temos mais de 140 funcionários trans aqui na Ambev. Então é bem legal a gente ter feito nosso censo e entendermos que temos essa população aqui dentro da companhia. E temos um programa super legal com eles, que se chama Me Chame Pelo Meu Nome, que todo funcionário trans da Ambev passa pelo processo de retificação de nome, e para cada pessoa da Ambev que faz o processo de retificação de nome com a gente paga para uma pessoa de fora da companhia que não tem condição de fazer. Esse projeto a gente toca junto com a Casa Neon Cunha, que é uma casa de acolhimento em São Paulo, e é super legal, né? A gente entender que esse impacto que a gente tem para os nossos funcionários na mudança de vida dessas pessoas, a gente consegue passar também para fora do muro da companhia para uma pessoa que não teria condição de pagar por esse processo ou ter esse acompanhamento de um advogado para poder fazer essa alteração de documentação. Então, é um trabalho bem direcionado que a gente segue, né, nessa frente. E também, quando a gente fala das nossas marcas, elas atuam de maneira muito efetiva, né? Beats agora, nesse ano, em junho, lançou o projeto Palco Beats. É super bacana, né? Em que a Beats pagou o cachê, né, durante todo o ano, vai pagar o cachê de artistas trans que vão tocar em festivais. Então, o festival ele não precisa pagar o cachê, ele só precisa oferecer o palco para o artista, que Beats vai bancar esse cachê. Então, é dar visibilidade para muitos artistas que não têm esse espaço, que muitas vezes não conseguiam nem ter o acesso, né, o convite para esse tipo de ambiente. Então, é legal a gente poder estar reverberando esse tipo de ação cada vez mais forte aqui dentro, principalmente por um recorte dentro da comunidade LGBTQ+, que é tão marginalizada como população T. Maravilhoso e emocionante, né? Ouviu? Me Chame Pelo Meu Nome, coisa tão simples que impacta tanto na vida da pessoa. Pô, bacana, muito legal. Vetusa, conta pra gente um pouquinho como que é essa agenda também dentro da Heineken. A nossa comunidade LGBTQIA+, também está organizada aqui num grupo de afinidade. A gente chama diferente, né, Aiba? A gente chama de grupo de afinidade. São 5. Eles trabalham basicamente em 2 grandes pilares. Um de sensibilização, toda a parte de conscientização, treinamento. Eles produzem vídeos muito bacanas, a gente tem treinamento específico para liderança, enfim, toda uma jornada aí para que todo mundo consiga, né, lidar com o tema de maneira correta. E a gente tem um pilar de ambiente seguro também, onde a comunidade consegue trazer seus pontos. A gente tem desde, canal de denúncia até encontros. O pessoal organiza um encontro que eles entram anonimamente para trazerem suas histórias, enfim. Então, o pilar de ambiente seguro também, ele está bem respaldado, e eu acredito que é um trabalho muito robusto que a gente tem feito, trazendo essa oportunidade. Quando a gente olha historicamente, a gente aumentou também o número de pessoas que se autodeclararam nos nossos censos, né? Então, significa que o nosso ambiente se tornou mais seguro, as pessoas se sentiram mais confortáveis, por exemplo, de se identificarem como uma das siglas da comunidade LGBTQIAP+. E aí, fazendo esse link com a marca, também a gente tem a Amstel, que é a nossa marca que comunica para a comunidade LGBTQIAP+, é uma grande patrocinadora internamente do nosso grupo. Então, nos ajuda a pensar em ações, a escolher caminhos, mas também tem um trabalho forte com a comunidade fora da Heineken, né? A gente teve um exemplo bacana agora na Parada do Orgulho, em junho. Então, a gente tem a retificação de nome para pessoas trans como um benefício da Heineken. Então, se você é um funcionário Heineken e precisa passar por esse processo, quer passar por esse processo, toda a parte de apoio jurídico, custo, né, envolvido, a gente sabe que tem um custo envolvido, tudo isso a Heineken traz como benefício, mas a Amstel fez isso para a comunidade também. No mês do orgulho, durante a parada, tinha uma feira em anexo, e a gente beneficiou mais de 800 pessoas com retificação de nome patrocinada por Amstel. Então, a gente acredita que é um impacto, assim, a ideia era fazer 160, foram aparecendo mais pessoas, foram mais de 800 inscritas, e a gente conseguiu fazer para todo mundo, entendendo que essa é uma contribuição necessária que a gente precisa fazer para a comunidade, e isso com certeza nos aproxima também de um público que a gente entende que pode ser não só nosso consumidor, mas colaboradores Heineken. Então, isso gera identificação com o nosso time interno, isso gera compromisso da nossa marca com o nosso público. Então, a gente tem esses 2 grandes exemplos, né, internamente com o grupo de afinidade, externamente quando a gente fala da marca. Eu acredito que pontuam bem toda a nossa jornada com a comunidade LGBTQIAP+.
Olha que interessante, 5 vezes mais do que o esperado. Você vê como isso é relevante, né? E as pessoas, quando têm a oportunidade, buscam essa solução. Putz, agora eu consigo ter o meu nome. Nossa, deve ser muito, muito forte para quem realmente vive isso. E como o conforto, né? A pessoa, ter um ambiente que a pessoa se sinta confortável. Acho que essa ideia da afinidade traz exatamente esse benefício muito, muito bacana. E como ambos, né? Tanto Beats quanto Amstel, tendo marcas que comunicam, né? Terem marcas que são relevantes para eles e viram referência, que todo mundo toma. Não é exclusivo, ao contrário, é inclusivo. Né? Isso é muito, muito bacana, mas se comunica com eles, cria esse ambiente externo confortável também, ou busca o máximo de conforto nesse ambiente externo também. Muito bacana, excelente. Agora a gente vai falar sobre um tema também hiper relevante, vamos falar sobre o tema racial. Vetusa, conta um pouquinho pra gente como que esse tema é tratado dentro da Heineken, o que vocês têm de iniciativas para conseguir dar mais diversidade para a temática racial? Boa, Rodrigo. A gente também trabalha com raça no grupo de afinidade. Nós chamamos ele de Origens, inclusive. Eu tenho um carinho especial por esse grupo. E como grupo Heineken, a gente faz parte do Mover também, que é uma coalizão de empresas pensando em alavancar a carreira de pessoas negras no mercado de trabalho. Então, a gente tem o grupo de afinidade trabalhando pautas internas. Então, assim, toda vez que a gente falar de um grupo, eu vou falar que a gente está à frente de educação. Já estamos há alguns anos nessa jornada de diversidade. Eu acredito que essa é uma frente que a gente não vai abandonar nunca. A gente tem sempre troca de liderança, pessoas novas entrando. A frente de educação para a diversidade vai ser uma constante na nossa estratégia, pensando na formação das pessoas e quanto que é importante manter esse tema, né, quente ali acontecendo. Então, tem uma pauta de letramento muito importante para a nossa liderança, que vai, assim, desde o nosso CEO até nosso primeiro cargo de liderança. Todo mundo passa pelo letramento dentro da Heineken, pensando em questões raciais. E a gente tem o nosso compromisso também. Então, a gente fala que a gente precisa ter essas pessoas não só nos cargos de entrada, né, no nosso pool de funcionários, mas ocupando todas as posições possíveis dentro da companhia, inclusive as posições mais altas de liderança. Então, a gente tem um compromisso de ter pelo menos 40% de pessoas negras na nossa população de liderança até 2030. E aí a gente fala, né, vai desde o supervisor da ponta até o nosso time de vice-presidências, enfim, a gente tem esse desdobramento do compromisso para todos os cargos, para todos os níveis ali de liderança interna. E aí, olhando para fora, Rodrigo, acho importante falar também que a gente tem trabalhado com vagas afirmativas. Então, a gente lançou recentemente uma campanha externa, pensando em como que a gente atrai, né, as pessoas do mercado para dentro da Heineken, pessoas pretas e pardas, nosso público de pessoas negras. E isso traz para a gente um combo de ações muito bacanas por trás também. Então, não é só uma ação pontual, mas se a gente faz vagas afirmativas, como que a gente trabalha isso com a liderança, com o público interno? Como que a gente talvez precise flexibilizar um requisito ou outro? Então, historicamente, a gente vê que é um público que não teve as mesmas oportunidades, não teve todo mundo um intercâmbio internacional, né, nas suas carreiras. Então, talvez flexibilizar o idioma e colocar essas pessoas dentro de um programa de aceleração do idioma interno, que a gente tem como incentivo dentro da Heineken. Outros programas de desenvolvimento exclusivo, não é a mesma coisa, né? Trazer dentro de um pacote padrão, único para toda a liderança. A gente precisa ter um olhar diferenciado para esse público. Então, temos programas exclusivos para o desenvolvimento de pessoas negras, internos e com parceiros externos. A gente trabalha junto com o IDBR e o Mover, dentro de algumas frentes como essas. Então, a gente tem aí exemplos bacanas de trabalhar dentro, né, com desenvolvimento, alavancando carreira. A gente tem hoje na Heineken mais de 50% do público de pessoas negras, mas não estão todas pessoas em cargos de liderança. Então, como que a gente alavanca a carreira dessas pessoas que estão na base, mas com grande potencial de se tornarem grandes líderes dentro da Heineken? Então, programas de desenvolvimento interno. E quando a gente olha para a comunidade também, como que a gente atrai essas pessoas nas vagas afirmativas, fazendo depois o desenvolvimento delas internamente dentro dos nossos programas. Acho que são bons exemplos aqui de como a gente tem trabalhado o nosso compromisso dos 40% internamente, alavancando carreiras, ou externamente, capturando talentos e desenvolvendo eles vindos do mercado. Muito interessante essa visão de que, olha, tiveram muitas dificuldades que, naturalmente ou historicamente,
passaram por isso, a gente não exige que eles já estejam esse pré-conhecimento e a gente acelera isso aqui dentro. Muito legal. Exato. É um pouco você se apropriar da responsabilidade do tipo assim, eu também vou fazer parte dessa mudança da história das pessoas. Poxa. Exato, perfeito. Aigo, conta pra gente, dentro da Ambev, quais são as iniciativas que tem na parte racial? Legal. Rodrigo, a pauta racial aqui ela é bem latente, né? Então é bem bacana como a gente estruturou nossos programas e nossas iniciativas muito pautadas nos 13 compromissos da equidade racial que a gente tem nosso. Esses 13 compromissos, eles perpassam tanto o ambiente interno, mas também o ecossistema Ambev. Então, quando a gente fala de todo time, né, que trabalha como terceiros junto com a gente, nossos parceiros logísticos, todo o nosso time, que é um ecossistema que, quando a gente olha, né, 30 mil funcionários Ambev, mais 30 mil funcionários terceiros, então é uma companhia de ecossistema muito grande, então como passa para eles, mas também com quem se relaciona com a gente no ecossistema. Então, esses 13 compromissos começam desde os nossos compromissos em terem mais pessoas negras na liderança. Então, como é que a gente, né, desenvolve essas pessoas, como a gente tem os programas de desenvolvimento, como a gente contrata mais pessoas. Então, é legal trazer, né, no número de contratos, de contratar mais lideranças negras ano passado. Nossa meta pública era de 200 líderes negros. Chegou o ano, a gente chegou em 517, né? Então, mais que dobrar, né? Então, é aquela piada, né? Então, chega na meta, vamos dobrar a meta, né? Chegou no meio do ano, vamos dobrar a meta. Então, acho que foi bem legal da gente poder trazer um número tão relevante assim de lideranças negras para o nosso time de forma estruturada, que as pessoas têm uma trilha de carreira aqui dentro e participam também do nosso programa de desenvolvimento, que o nome dele é Dagba, e ele traz justamente esse entendimento, né, de como que a raça cruza a sua questão dentro da carreira, a questão racial e toda a parte étnica, cruza sua experiência dentro da Ambev, mas como você pode, a partir disso, ressignificar skills e habilidades que, em muitos âmbitos do mercado, não são vistos como habilidades que podem ser aplicadas no mercado de trabalho, mas como é que a gente ressignifica isso e, a partir de um novo olhar, a gente consegue trazer experiências e valorizar experiências que as pessoas também tiveram na sua vida. Eu acho que é legal a gente trazer esse novo olhar quando a gente está falando dessa expansão do olhar racial no Brasil, porque a gente, como a Vetusa trouxe, a gente valoriza experiências muito específicas. E muitas vezes as pessoas tiveram outras experiências que também precisam ser valorizadas e que têm uma aplicação no nosso mercado e no nosso maneira de olhar para o mercado de cerveja muito relevante. Por que não, né? Por que não valorizar isso também? E aí, quando a gente está falando de ecossistema, né? A gente lançou agora, esse ano, a nossa Jornada da Diversidade, que é um programa de formação para 100% dos terceiros da Ambev. Essa jornada é uma jornada de 9 módulos, em que todo o nosso time de logística, né, ele passa por esse treinamento, por essa formação, e o módulo principal que a gente precisava colocar lá, que estava no nosso compromisso, era o módulo antirracista. Justamente explicar para essas pessoas, em que pela grande parte dessa população são pessoas negras, como é que a gente está atuando de maneira direta e como é que a gente está construindo um ambiente de acolhimento para eles também, e como é que esse olhar antirracista traz para a companhia uma visão de prosperidade, né, para o nosso horizonte, de como a gente consegue conviver de maneira melhor, entendendo que tem práticas hoje que existem na nossa sociedade que a gente tem cada vez mais mitigar. E, por último, a gente vai para o âmbito, né, também de fornecedores, né? Então, esse ano a Ambev ganhou um prêmio, né, junto com o prêmio, o Instituto da Equidade Racial, reconhecendo o nosso trabalho com fornecedores negros. Então, a gente tem um trabalho bem direcional de que, ano passado, nossa meta era fechar, né, 100 novos fornecedores negros com contratos fechados, 100 novos contratos fechados e 200 novos cadastrados no nosso sistema de fornecedores. Fechamos o ano com mais de 25 milhões de dinheiro, né, que a gente contratou de serviço desses empreendedores negros. E a meta para esse ano é dobrar esse número. Então, chegar em 50 milhões de valor monetário que circula nesse ecossistema. Porque é importante também que, além de que a gente dê visibilidade para esses empreendedores, que a gente também consiga investir, né? Que eles consigam mostrar o valor que eles também desempenham na sociedade, trocando com a Ambev. Então, essa troca é muito importante para a gente. A gente entende que isso fortalece muito. Então, esse trabalho bem transversal que a gente faz, ele também é muito pautado pelo nosso conselho externo, né? Então, a gente tem um conselho externo de D&I, em que temos 4 personalidades brasileiras, né, muito importantes na pauta, Adriana Barbosa, da Feira Preta, a Liliane Rocha, do Instituto Kairos, o professor Hélio, do IDBR, e a Ita Lerta, né, do Diversa SA, lá de Salvador. Então, são 4 personalidades da comunidade negra que são super relevantes e que são nossos conselheiros nessa nossa frente, né? Eles nos orientam sobre quais são os caminhos e que a gente está indo muito bem, onde a gente tem que investir.
e esses 13 compromissos são regularmente, né, revisitados junto com eles de como a gente vai avançar em cada um deles, transversalmente, desde dentro da Ambev até o ecossistema. Então é uma frente bem bacana aqui dentro. E eu acho que um trabalho bem legal, acho que um projeto bem bacana que é legal da gente contar com relação à contratação é o nosso programa Representa de estágio, né? O estágio da Ambev sempre foi um dos mais concorridos, né, do Brasil, mas também muito pautado, como a Vetusa trouxe. O inglês como obrigatório, todas aquelas regrinhas que deixavam muita gente de fora do processo. Então a gente agora tem, junto com o estágio regular, vagas que são do estágio representa, em que além da gente repensar de todo o programa de estágio, quais são os pré-requisitos que eles não eram obrigatórios, que a gente poderia desenvolver aqui dentro, e como é que a partir disso, quando a pessoa entra no programa de estágio representa, ela consegue, né, receber no seu pacote de benefícios, por exemplo, um salário extra para poder ajudar de maneira financeira a sua organização para começar a trabalhar, né? Como é que a gente pode oferecer esse curso de inglês para que ele tenha essa jornada nos 2 anos de estágio, para que ele também possa sair com alguma fluência com a língua, né? Como é que a gente tem um programa de acompanhamento de mentoria para esses estagiários aqui dentro, nesse desenvolvimento que é importante, pensando muito, né, de como a questão racial passa pela experiência deles aqui. Então, é um programa que a gente já está agora, né, no 3º ano dele, já são mais de 400 estagiários representativos, né, já são mais de 650 que passaram pelo programa, e é bem bacana esse volume de gente, né, que a gente conseguiu formar aqui, que estava na universidade, mas que não tinha ainda essa oportunidade no mercado de trabalho, junto com a gente, né, e é super relevante para o currículo das pessoas terem essa experiência junto com a Ambev também, e é um pipeline, e é uma fonte muito forte de formar pipeline de lideranças negras, né? Então, acho que tudo se encaixa e tudo se conecta muito bem nesse nosso objetivo e nesse nosso compromisso. Interessante, Aigo, algumas coisas, mas especificamente o olhar externo, né, de vocês não só buscarem as soluções para dentro de casa, mas também como fornecedores fazem parte desse ecossistema também, e principalmente buscar essas lideranças ou esses exemplos externos para aprender. Né? Eu acho que tem uma coisa tipo assim, olha, a gente não sabe tudo, vamos buscar as lideranças externas de um conselho para nos ensinar um pouco de como a gente trilha esse caminho da forma correta, da melhor forma, de quem realmente passa pelas experiências que muitas pessoas, que nem todo mundo passa ou passou. Né? Eu acho que isso é muito legal. E gostei muito da visão, que é uma visão bastante, eu vou dizer moderna, né? De novas habilidades, né? Reconhecer novas habilidades. Podem ter habilidades que a gente não sabe e que podem ser hiper relevantes aqui para o nosso negócio e que repercutem nos resultados. Por que não olhar para essas novas habilidades aí que devem estar surgindo e que certamente estão surgindo e vão cada vez ser novas? Muito, muito legal. permitir abrir o leque de oportunidades, de opções. Muito, muito legal. E aí vem... Rodrigo, só achar um ponto. Quando a gente está falando de diversidade e inclusão, né, eu acho que essa humildade de se reconhecer como não saber tudo, ela é muito importante, né, Vetusa? Quando a Vetusa falou sobre a parte de letramento, né, letramento ele é sobre isso, da gente chegar num lugar e se reconhecer. Eu não sei, e reconhecer não saber é o primeiro caminho para você se colocar aberto a aprender. Então, acho que é legal quando a gente fala muito sobre isso e como a gente coloca que as pessoas não vão saber sobre tudo e se colocar abertas é o primeiro passo. Perfeito, totalmente se colocar aberto, até porque no letramento é exatamente onde você fica, vamos dizer assim, vulnerável para falar, olha, eu não sei nem falar direito, entendeu? Uhum. Desculpa se eu errar a minha fala para quem tem o conhecimento, mas eu estou aqui aberto a aprender e a me letrar. E aí vem um ponto super relevante para que tudo isso aconteça, para que todas essas jornadas sejam, como você comentou, no LGBTI+, que começou de dentro e foi crescendo, mas de ter a liderança. Quando eu falo liderança, alta liderança, né? Como a gente garantir ao máximo uma liderança mais inclusiva, pensando que ainda a gente está numa evolução de representatividade na alta liderança, mas que tenha a consciência do tipo assim, a gente precisa ter isso acontecendo, a gente precisa fomentar cada vez mais isso. Como que é esse trabalho de alta liderança? Rodrigo, bacana. São 3 frentes muito importantes que a gente traz com a alta liderança aqui, que Genai atravessa essa experiência deles e que como é que isso é importante para toda a companhia, tá? Primeiro, a gente fala que a liderança ela vai inspirar para influenciar. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, eles precisam entender do assunto porque eles inspiram outras pessoas e influenciam essas pessoas.
e entendendo a importância desse tema para o nosso negócio, esse lugar deles, de que eles inspiram para influenciar as pessoas, é muito importante. Entendendo o papel de diversidade e inclusão e como isso atravessa o nosso negócio, a gente também entende que diversidade e inclusão traz inovação. E é essa inovação que vai fazer a nossa companhia crescer. Então, a partir do momento que eu fomento novas ideias, fomento novos olhares, eu inovo mais, eu penso diferente, eu tenho um olhar novo para o meu consumidor e para o meu mercado e para o meu ecossistema, eu cresço. E eu cresço de maneira compartilhada, não é um crescimento isolado só meu, é um crescimento do ecossistema como um todo. E aí, quando a gente fala de Ambev, a gente falando de Heineken, a gente está falando de crescimento do mercado de cerveja, que a gente está aqui hoje com o Sindicerve, o Guia da Cerveja. Então, todo mundo cresce. Por que não, né? Então, esse olhar de inovação é importante para todo mundo. E, por último, é como esse líder, ele tem um papel importante com o time dele, de trazer essa questão em que pertencer também é performar. Trazer esse pertencimento de que nós estamos construindo o lugar que a pessoa, ela sente parte, né? Ela pode ser quem ela é e ela pertence aqui, ela performa mais. Ela trabalha num ambiente com mais segurança psicológica, ela trabalha num ambiente em que a gente valoriza, né, as habilidades de todo mundo. Então, pertencer a um ambiente, ele traz essa questão de performance, né? Tem um livro muito legal que chama Inclusifique, né? Que é da Stephanie Johnson, que é uma professora lá da Universidade de Colorado. E ela fala muito sobre isso, né? Que pertencimento e autenticidade são duas frentes importantes para que as pessoas se sintam incluídas. E é justamente esse o caminho que a gente segue aqui, trazendo muito essa visão de pertencimento para as pessoas. A liderança tem um papel muito importante nisso. É papel dela trazer esse lugar de pertencimento no time, de como ele constrói. E a autenticidade é a valorização de habilidades individuais, de como é que seu espaço é importante, de como você é valorizado dentro desse ambiente e que você consegue construir com todo mundo aqui resultados muito bons. Então, essa parte de autenticidade, ela também é fomentada pelo líder, né? Então, o papel do líder, ele é muito importante. No livro, a Stephanie fala muito sobre isso, que as lideranças cada vez mais influentes e sabendo como elas impactam outras pessoas, e empoderadas disso, elas conseguem direcionar melhor como diversidade e inclusão é tocada dentro do negócio, né? E é muito importante como esses três valores, né? Do inspirar para influenciar, inovar para crescer, pertencer para performar, eles se conversam muito entre si. E ao mesmo tempo, ele fica muito claro para o líder, né? Eu tenho que ser influente com o meu time, eu tenho que me interessar pela pauta, porque isso é importante para o negócio também, e é importante também para as pessoas estarem bem. Então, acho que isso se conecta muito bem com os propósitos dos negócios também. Legal você começar falando sobre inspirar, né? Eu não posso não fazer a parte aqui, até porque é uma ex-Heineken, atual Ambev, que inspira muita gente, que é a Daniela Kashishi, que antes de estar na Heineken, estar na Ambev, ela vem da Unilever e foi minha chefe. E me inspirou muito. Então, depois tenho certeza que inspira muita gente. Você trazer o inspirar, é impossível não trazer ela como um grande exemplo aí de todo esse processo. Vetusa, conta pra gente como que a alta liderança está nesse engajamento na Heineken. Pronto, vou contar assim, mas vou falar pro Aigo que eu gostei muito do pertencer e performar, viu, Aigo? Isso faz muito sentido. É muito difícil a pessoa entregar, né, resultado, performance, se ela não se sente parte de um time. Adorei a construção, né, do sentido da frase. Eu vou contar um pouquinho como é na nossa cultura. Assim, é uma mudança de cultura, quando a gente fala de diversidade. A gente tem um dos grupos de afinidade, inclusive, chama de Conectando Gerações, que fala sobre as diferenças geracionais e o etarismo. Então, assim, a gente tem um público expressivo, né, de idade mais avançada, a gente tem as gerações mais jovens. É uma mudança cultural quando a gente fala, por exemplo, de uma jornada trans dentro da companhia, quando a gente fala que precisamos de vagas afirmativas para algumas posições, e não tem como a gente promover uma mudança cultural se a gente não tiver alta liderança patrocinando, liderando pelo exemplo, e totalmente engajada nessa pauta. Então, é o que eu falei, o nosso letramento começa no CEO, então ele é nosso porta-voz em diversos temas, assim, se colocando como aprendiz em alguns momentos, se colocando como influenciador em outros, mas falando da nossa estrutura de diversidade, equidade e inclusão, a gente tem um comitê executivo formado pela alta liderança, avalia os nossos projetos, dá novos direcionamentos, libera orçamento, obviamente, isso é super importante, mas está ali ativamente participando do tema de diversidade, equidade e inclusão como um grande patrocinador, engajador do tema na companhia, né? A gente entende que se a liderança é a principal responsável por um ambiente seguro, quando a gente fala de diversidade, né? Seja para acolher, ouvir, direcionar, seja para identificar se tem algum outro ponto
seja estrutural, seja na relação interpessoal entre colegas, que precisa ser corrigido, alterado, direcionado, né? Então, a gente tem programas que falam da saúde do colaborador de maneira integral, incluindo saúde mental, como o Hiring cuida, e a liderança fazendo toda essa conexão, né, dos programas que a gente tem ali, desde esse de saúde, os programas de desenvolvimento de diversidade e letramento, fazendo essa conexão aí, totalmente engajadas. Então, a gente tem esse comitê executivo, acho super importante falar que a nossa alta liderança está super engajada com pauta recorrente falando sobre isso, é tema da nossa agenda com eles. E os nossos grupos de afinidades, que são formados por voluntários, têm a alta liderança como voluntários em todos os grupos. Então, assim, não é um negócio de, é obrigado estar no comitê, não, eles são voluntários também nos grupos, entendendo tanto o papel de aprendiz, como eu falei, eu tenho que aprender, eu quero aprender mais sobre isso, mas também eu consigo abrir algumas portas, eu consigo direcionar, eu consigo ajudar com o meu olhar de negócio. Então, é uma liderança mesmo, uma alta liderança muito engajada no tema, eu acho que é por isso que a gente conseguiu fazer tudo que a gente conseguiu fazer agora. Se não tivesse esse grande patrocínio, essa visão, a gente estaria ali, talvez, nos primeiros degraus. Muito legal essa visão do voluntarismo, né? De querer fazer parte porque faz sentido, né? Eu acho super legal. E aí a gente tem do outro lado, nessa migração, né, cronológica praticamente de cultura dentro do meio cervejeiro, dentro do mercado cervejeiro, dentro das empresas também, as não adaptações, né? Existem, é uma cultura, é uma transformação de cultura, né? Uma renovação, talvez, de cultura, vamos dizer assim. E você tem, naturalmente, pessoas que ainda trabalham de forma passada, com visões mais retrógradas ou coisa assim. Como que é essa balança, como que a não adaptação ela é trabalhada, principalmente quando você precisa, a partir de um certo momento, falar assim, putz, a gente chegou, né? Não, tem coisas que não são aceitáveis, a régua subiu. Acho que é um pouco disso, né? E aí tem gente que fica embaixo da régua e fala assim, poxa, esse tipo de tratamento, né, com as pessoas que vêm sendo trabalhadas na inclusão, da diversidade, precisa ser um pouco diferente, né? Quais são os canais que quem se sente, vamos dizer assim, não incluso, pode trabalhar dentro da empresa? Vetusa, começa você. Converso. Primeiro que a gente incentiva muito, Rodrigo, as conversas cruciais, assim, né? Os diálogos. Eu preciso, entendendo que eu tenho a necessidade de construir um ambiente seguro, o primeiro caminho deveria eu me sentir confortável de falar com o meu gestor, por exemplo, se tem algum ponto que não está adequado, que não está bacana, que precisa ser melhorado. Mas a gente entende que isso é um nível de maturidade alto. E nem todas as áreas, nem todos os líderes podem estar prontos. E para isso a gente tem canais para denúncia, né, para acolhimento dessas questões, que são anônimos também, avaliados depois por um comitê bem diverso, para entender, né, se é procedente, se não é procedente. E a gente entende, e eu vou falar até um pouco da minha visão misturada com o que a gente tem de política escrita já, né? Que, assim, existe uma tolerância ao que é aprendizado comum, mas não existe tolerância, por exemplo, se a gente está falando de questões mais graves, né, Rodrigo? Se estou falando de um caso extremo de racismo, de homofobia. Então, é importante falar que a gente aposta no letramento, a gente aposta nas conversas cruciais, em todo o processo de aprendizado, a curva que a gente tem, mas que a gente também não é uma empresa que vai compactuar com questões de, né, racismo, homofobia e essas questões mais sérias. Então, isso precisa estar muito forte no nosso DNA também. Eu falei, a nossa cultura organizacional, o nosso valor de respeito e cuidado não pode ser só escrito no papel, né? Ele precisa estar mesmo permeando ali as nossas atitudes, as nossas ações. Então, a gente, por isso, investe tanto nesse letramento, nessa conscientização, mas a gente possui daí os canais para denúncia, as possíveis políticas de consequência, enfim, para que a gente possa endereçar as questões mais complexas, digamos assim. Muito bom, excelente, Vetusa. E, Aigo, como é que é na Ambev? Beleza, Rodrigo. A questão aqui na Ambev é que a gente trabalha muito forte no sentido de que a gente está oferecendo as ferramentas dessa evolução cultural que a gente chama para as pessoas, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. A gente quer trazer todo mundo com a gente nessa evolução, então a gente dá esse espaço para as pessoas aprenderem, se letrarem, evoluírem, mas tudo muito pautado pela nossa política do respeito. Então, é muito clara como a política do respeito ela é muito séria aqui dentro, e que
a gente está construindo um ambiente de respeito para todo mundo no ecossistema Ambev. Então, todo mundo que interage com a Ambev e esteja em Ambev tem que seguir, né, a política de respeito como nossa pauta de relações aqui dentro. Claro que a gente tem, né, algumas situações que divergem e que saem do que a gente instituiu na política, e a partir desse momento essas ações elas são corrigidas e a tomada de decisão é levada a partir do nosso fluxo que o time de ouvidoria segue, né, justamente para que a política de respeito seja algo vivo e que as pessoas tenham cada vez mais confiança nesse processo. É muito importante a gente gerar essa relação de confiança das pessoas com o processo da ouvidoria e da política de respeito, porque é importante que ela traga para as pessoas que ela existe para criar um ambiente melhor para todo mundo. E se algo desviante da política acontece, ela traz atritos para a companhia e para as nossas relações que vão criar um ambiente que não é bom para muitas pessoas. Então é importante que esses desvios eles também sejam direcionados pelo time de jurídico, pelo time de ouvidoria, justamente para que a gente possa cada vez mais continuar florescendo nesse tipo de ambiente. E é legal, né? Quem joga com regra clara não fica vendido para ninguém. Então, se a gente tem uma regra clara para todo mundo, não tem porquê, né, depois via justificativa, mas eu não sabia. A gente tem uma política que ela é clara, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo é treinado todo ano nela. Então, se a regra é clara, não é cara para ninguém. Então, a gente está muito... Eu acho que esse alinhamento também é muito importante. Se está claro para todo mundo, né, é a regra do jogo. Perfeito, eu gostei muito da confiança e do conforto que a Vetusa trouxe. A gente teve confiança nos processos e a gente tem conforto para poder trabalhar no nosso dia a dia, muito legal. Vou começar nosso fechamento aqui. Eu gosto da gente olhar para o futuro, né, e falar assim, putz, dentro do hoje, né, tá tirando a foto do hoje, o que são as prioridades para o futuro e o que seria aquele momento sonho, né, que a gente poderia falar assim, poxa, quando destravar isso daqui vai ser fantástico, vai ser muito legal e eu vou falar assim, caramba, job done, estamos com uma equipe super diversa, chegamos num momento de orgulho, né, de mais orgulho no caso, né. Aigo, conta pra gente, que tá você como Aigo, o que você vê seria bacana, realmente uma coisa pessoal, gostaria de ouvir. Não, acho que pessoalmente, né, eu sendo parte da comunidade LGBTQIA+, eu acho que eu me sentiria aí bem, muito do meu olhar, sentiria muito feliz se cada vez mais a gente pudesse, aí igual você falou, retrato, né? Olhar para retratos de empresas e que a gente visse perfis cada vez mais diversos e também com pessoas, cada vez mais pessoas da comunidade T, isso é bem pessoal, porque eu acho que é uma pauta que pessoalmente fora da companhia eu também sou bem próximo, então acho que é uma população que hoje, quando a gente olha para todos os recortes de diversidade e inclusão, é um grupo super marginalizado, né? Então, acho que, pessoalmente, eu gostaria muito de ter cada vez mais pessoas trans tendo empregos formais e podendo ter acesso à dignidade, que é o mínimo, né? Então, acho que isso, pessoalmente, é algo que eu gostaria muito. E a gente, voltando também como companhia, é um ponto que cada vez mais, como a gente, como ecossistema aqui dentro, constrói um ambiente de mais equidade no futuro, sabe? Ter certeza de que quando eu for fechar um negócio com um fornecedor, o meu fornecedor vai estar super alinhado comigo nessas práticas de diversidade e que eu vou estar me relacionando com o empreendedor negro, mas também vou estar me relacionando com o empreendedor trans, vou estar me relacionando com a empreendedora mulher, sabe? Eu vou estar com todo o meu ecossistema, sabe? Vai estar muito azeitado nessa pauta e que a gente esteja cada vez mais unido, né? Entendendo que é importante falar e que as pessoas elas vão estar circulando nos ambientes com muito mais tranquilidade. Então, acho que esse é o sonho, assim, muito de companhia nosso, de que o ecossistema todo já esteja muito evoluído nesse sentido, criando oportunidade para todo mundo. Eu acho que a palavra do fim, assim, vai ser oportunidades mais equânimes para todo mundo no nosso ecossistema. Perfeito, e assim que cresce junto, né? Quanto mais oportunidade, melhor. Vetusa, e você? Conta pra gente, qual que é o teu sonho? Olha, Rodrigo, eu sou uma sonhadora, você fez uma pergunta arriscada. Sou uma pessoa muito sonhadora aqui, canceriana, enfim. Eu acho que o meu sonho, de verdade mesmo, é que eu e o Aigo, a gente precisa procurar outra função para a gente na empresa, porque a nossa área não vai precisar mais existir, né? A gente não precisa mais trabalhar vagas afirmativas, a gente não precisa mais estar fazendo o letramento da liderança, que a gente tenha alcançado mesmo um nível de maturidade nas organizações, que isso seja orgânico, genuíno, natural, né, sem precisar de transações afirmativas para acontecer. Então, meu sonho é, daqui a pouco, eu estou estudando outra coisa, fazendo migração de carreira, porque está tudo check, e a gente não precisa mais estar se preocupando com essa pauta, porque ela vai ser orgânica. Assim, meu sonho é conseguir entrar numa companhia e não precisar ter, né, todas essas ações em place, que a gente possa, de fato, ver ali
inclusão de verdade, né, as barreiras todas retiradas e um público diverso nas organizações. Eu imagino que são longos anos ainda para isso acontecer, por isso que a gente está aqui ainda bem, né, Aigo, porque a gente está aqui para ser agente de mudança nesse processo, mas você pediu para sonhar, eu sonho alto, então espero que minha filha, quando tiver numa idade de estar trabalhando nas organizações, essa área já nem precisa existir mais. Não, muito bem, muito bom. É exatamente isso, né? A gente está aqui exatamente porque precisamos falar neste momento, né? Quiçá um dia não precisemos mais, porque vai ser orgânico, natural em nosso dia a dia. Putz, olha, super obrigado, muito inspirador o nosso papo hoje, pelo menos para mim, espero que para todo mundo que conseguiu assistir aqui, que pôde acompanhar a sustentabilidade no Guia, né? O canal da sustentabilidade no Guia da Cerveja, com apoio, super apoio do Sindserv, que permitiu que tudo isso acontecesse. Vetusa, muito obrigado pela tua presença, foi muito bom ter você aqui hoje. Obrigada a você, Rodrigo, foi um prazer, conte com a gente quando precisar. Valeu, e Aigo, fantástico, muito obrigado também por você contribuir aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Sindserv, Guia aí da Cerveja, e Vetusa, muito obrigado por ter compartilhado aqui com a gente, trocado esse momento também, foi muito legal. Prazer. Muito bom, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Rodrigo. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.